Bem, hoje à noite, queridos, nós vamos para o nosso último devocional dessas noites. Sempre antes do prato principal, com o pastor Jorge Max, nós temos olhado brevemente um texto da Palavra de Deus sobre a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir um texto no livro de Esdras, um livro que me é muito querido. Um texto que me é muito querido. Esdras, capítulo 7, versículo de número 10. Esdras 7, 10. Esdras, como provavelmente os irmãos sabem, é um homem que Deus usou para trabalhar a restauração do povo, junto com os seus dois parceiros, Zorobabel e Neemias, faz o trio zen. Zorobabel, Esdras e Neemias. Mas a vida deles não foi nada zen. Foi atribulada, difícil, com muitos inimigos, inclusive internos, tanto quanto externos. E Esdras, meus irmãos, está lá, vivendo na corte, vivendo de uma maneira tranquila, e ele ouve notícias preocupantes do povo que havia voltado para Jerusalém. E aquilo traz peso ao coração dele, seu rosto fica preocupado, o rei lhe pergunta, ele diz o que é, e o rei diz, você quer voltar? Então vá, e dá tudo o que ele precisa. Mas o mais importante, meus irmãos, é que ele percebe que apesar da destruição da cidade, do templo destruído, dos muros, etc., o principal problema do povo de Deus era espiritual. E em Esdras 7,10, você tem um resumo daquilo que ele faz, qual é o papel dele diante do povo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que é perfeito, é um perfeito modelo de como você pode copiar o seu trabalho. Isso aqui não estou me referindo ao seu trabalho porque você, por acaso, é pastor ou missionário, porque inclusive temos alguns aqui essa noite. O seu trabalho como cristão. Todo cristão precisa estar envolvido em dois trabalhos, em dois serviços espirituais. Preste atenção. Você precisa estar envolvido com ganhar vidas para Jesus. Você precisa ser nas palavras de Charles Spurgeon no seu livro, um conquistador de almas. Um ganhador de almas, como é inclusive o título do livro em inglês. E a segunda coisa que você precisa estar envolvido é em edificar vidas. Pastor, isso não é coisa para professor de EBD, para pastor, para professor de seminário? Em absoluto. Não há alternativa, meus irmãos, não é uma escolha. Não é nem em ou um ou outro. Todo cristão precisa estar envolvido. Examine como, cada vez que alguém se converte, ele precisa de outro que lhe conduza, que lhe discipule. E você não pode ser aquele que sempre transfere a responsabilidade para outro. Então preste atenção nessas três receitas breves, que o nosso tempo é apenas de um breve devocional, que Esdras nos dá no versículo 10. No texto nós lemos o seguinte, Esdras 7, versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. A ordem em que as coisas aparecem nesse texto são fundamentais. Em primeiro lugar, você não pode viver, praticar aquilo que você não conhece. A primeira coisa que Esdras faz, meus irmãos, e olha que ele era um escriba, lá no cativeiro, ele já desempenhava este papel, é no cativeiro, inclusive, que surgem as sinagogas, que a gente vai encontrar Jesus, 400 anos depois, entrando em uma, Paulo pregando em sinagogas, é nessa época do cativeiro. Então, Esdras já desempenhava o seu trabalho, porém, diante do desafio espiritual, diz o texto que ele havia se comprometido, havia se decidido a estudar a lei do Senhor. Ele parou para aprofundar o seu conhecimento. Nesses dias, irmãos, estamos vendo a exposição de um texto, comentávamos hoje à tarde, que provavelmente a maioria de nós já leu dezenas de vezes. Em 38 anos de vida cristã, eu garanto que eu já li 2 Crônicas várias e várias vezes. E diante, meus irmãos, na pregação, esse texto tem se renovado a nós nesses dias. Portanto, meu amado, você pode talvez até buscar alguma formação oficial, fazer um curso teológico, um bacharelado, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado ou até um pós-doc. Mas eu lhe garanto que você nunca chegará ao final das profundezas da palavra de Deus. Você nunca vai dizer, eu já sei o suficiente. Na verdade, uma ilustração que eu sempre uso para isto é quando um pastor chamado Bill foi visitar Billy Graham, outro Bill,
já aposentado, morando nas montanhas da Carolina do Norte. E depois passaram uma boa parte do dia, respeitando a idade já avançada, acima dos 80 e poucos anos de Billy Graham, aquele pastor Bill falou: pastor, eu vou embora, para o senhor poder descansar. E Billy Graham falou assim: mas irmão, antes do irmão ir embora, ele pega uma Bíblia, de literalmente décadas de existência, estende para ele e diz assim: antes do irmão ir embora, alimente-nos na palavra. Que texto você pega para fazer um devocional com Billy Graham? Que hoje já está, graças a Deus, na presença do Senhor. O ponto aqui, meus irmãos, é que não há limite, não há formatura no conhecimento da palavra de Deus. Até porque existe um próximo passo que depende deste conhecimento. Porque o texto diz que não apenas ele passou a estudar, não é apenas encher a cabeça, não é apenas conhecimento cognitivo. Isto é importantíssimo. Mas a segunda etapa do versículo diz: e esta lei, ele iria praticá-la. Ele iria ser um outdoor, um exemplo vivo daquilo que ele iria pregar, daquilo que antes ele estava estudando. Ou seja, meus irmãos, o objetivo desta conferência, o objetivo da conferência que temos no primeiro semestre, vamos falar da próxima daqui a pouco, o objetivo, pelo menos na nossa igreja, de tantos livros, de tanto ensino, de uma EBD, meus irmãos, quem vier amanhã de manhã, de 2 horas de ensino, de tudo isso, não é encher a sua cabeça, é encher o seu coração. Não é apenas encher o seu cérebro, mas potencializar suas mãos, pés, olhos, ouvidos. Em viver aquilo que ele tem falado. Em relembrar as velhas verdades que trazem transformação na nossa vida. E as quais precisamos tanto, irmãos, mas tanto. E o que acontece, meus irmãos, na sequência? Ele não apenas se enche de conhecimento. Ele não apenas até vive, é um bom testemunho daquilo que ele conhecia. O resto do versículo, para terminar, diz: e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ele passa adiante. Ele não é egoísta. Ele não é represa. Ele é canal. Cada um de nós aqui, meus irmãos, tem um histórico de vidas que investiram em nós. Certa feita, elogiaram um pregador, um homem de Deus, o chamaram de gigante. Ele falou assim: irmãos, se por acaso eu sou um gigante, é porque eu estou em cima de ombros de homens melhores do que eu. Cada um de nós tem uma história de homens e mulheres que alguns não estão nem mais aqui. Eu tenho. Eu me lembro, meus irmãos, como que eu aprendi a ter compaixão pelos doentes. Com a conselheira dos adolescentes da minha igreja, irmã Adélia Kaiser, que já está com o Senhor, que nos pegava e levava para o hospital da Força Aérea para visitar os doentes. Eu me lembro como eu aprendi primeiramente a ter amor pela palavra, com a tia Mariléia e com a tia Nancy. Temos um histórico de gente que investiu em mim. Agora, meus irmãos, eu não posso estender a rede, pedir uma limonada e passar o resto dos meus dias apenas pensando naquilo que eu aprendi. É uma responsabilidade, meus irmãos, segundo os Coríntios 4:7, que este tesouro em vaso de barro, que agora o Senhor tem colocado na sua vida, seja passado adiante. Talvez amanhã, na sua igreja, alguém vai responder ao convite de salvação, alguém vai ser alcançado pelo Senhor. Meu amado, perto dele você é um doutor em teologia. Ou dela. Pastor, só me converti há 6 meses. Sim, o camarada acabou de se converter, ele não sabe nada. E o que ele sabe precisa ser revisto. Quem vai fazer isso? Sempre o pastor? Sempre o outro irmão? Sempre aquele que você julga mais capaz do que si próprio? É muito bom achar os outros mais capazes do que você, mas não se for uma falsa humildade e um pretexto para não fazer aquilo que, por exemplo, Esdras faz nesse texto. Meu desafio, meus irmãos, breve nessa noite é que você ame a palavra. Sim, ame o conhecimento. Que você desligue a televisão, às vezes tão longa em nossas casas, saia um pouco das redes sociais, abra um bom livro, leia a Bíblia toda em 1 ano no mínimo, mas passe isso adiante, invista na vida das pessoas. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, neste sentido. Amém.